Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal, em mais um encontro do nosso momento mensageiro fraterno. Nesse momento, é um momento muito importante para que possamos elevar nossos pensamentos, mudarmos a nossa frequência e trabalharmos exatamente tudo aquilo que vem acontecendo nos últimos momentos da nossa vida para aprendermos, crescermos e sermos efetivamente melhor a cada instante, que essa é a nossa proposta enquanto seres aqui em evolução. Eu quero iniciar hoje a nossa reflexão com algumas perguntas. Será que nós conseguimos esquecer o passado? Será que nós conseguimos verdadeiramente superar e deixar isso para trás? Algumas receitas mirabolantes são ditas, no senso popular. Só que essas sugestões, as sugestões ditas, como por exemplo, esqueça tudo, esqueça o passado, isso não funciona. Infelizmente, essa talvez seja uma notícia ruim. Mas uma notícia boa é que nós podemos superar esses momentos, sim. Nós podemos fazer diferente muitas coisas. Nesse processo, é o processo que nós estamos mergulhados. Coisas que chegam para nós numa situação que nos incomodam, que nos perturbam, que nos trazem sensações ruins. São situações onde nós precisamos aprender a ver de uma forma diferente. São situações onde possivelmente poderemos compreender que o equivocado nessa história fui eu mesmo, ou foi você mesmo, e não o outro. Normalmente, a nossa tendência é sempre de jogar para o outro a responsabilidade. Porque o outro fez isso, o outro me falou aquilo, porque o outro deixou disso, deixou daquilo, me tirou isso, me tirou aquilo. A situação, porque Deus não me viu, porque Deus não me protegeu, porque sempre é o outro, sempre é o outro. Ou coisas do passado. Existem situações, sim, que são do passado, mas nem tudo é do passado. A maior parte dos problemas são gerados aqui, nessa vida presente, por conta da nossa própria ignorância de não sabermos lidar direito com as coisas do cotidiano. Então é isso, esse é o nosso desafio. Poderemos esquecer as coisas do passado? Eu diria não, mais uma vez falando, não, nós não vamos esquecer as coisas do passado, mas nós vamos aprender a lidar com essas situações de uma forma muito diferente, muito distinta. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho. Superação, compreensão, entendimento, aprendizado, desenvolvimento pessoal, tomar consciência sobre nós, desenvolver em nós realmente a percepção daquilo que nós precisamos fazer no momento presente. Então, se você nesse momento passa por situações realmente desafiadoras, ok? Qual é o caminho? Quando eu falo ok, não é nada, tanto faz, não é isso. Quando eu falo ok, você está passando por situações desafiadoras, perceba isso, você já sente isso. Mas quando nós não aceitamos as experiências que nós estamos vivendo, qual que é a nossa tendência? É brigar com a vida, é brigar com todo mundo, é brigar com Deus, é brigar com a espiritualidade. E nesse momento nós não estamos percebendo que fazemos um papel de vítima, estamos entrando no vitimismo. E nessa dinâmica de entrar no vitimismo, aí nós acabamos complicando muito mais ainda a situação. Ser vítima, ou entrarmos nesse papel até inconscientemente, que ninguém aqui, com certeza absoluta, ninguém aqui quis sofrer ou quer sofrer, ninguém quer isso, ninguém deseja isso, ninguém fez isso conscientemente para passar por situações difíceis. Ninguém fez isso. Aí alguém diz assim, puxa vida, mas se eu não quero sofrer, e por que eu tenho que passar por situações difíceis? É justamente porque nós é que nos colocamos nesta situação, pelas próprias atitudes. E isso, quando nós não entendemos, significa que estamos mostrando a nossa ignorância para não conseguirmos compreender como a vida é. E não aceitamos as consequências das nossas próprias atitudes. E assim a vida se desenrola. E quando algumas coisas acontecem,
e que eventualmente algumas situações chegam para nós e que nós precisamos sim elaborar e desenvolver em nós mudanças, às vezes a gente não aceita, porque aquilo que vem é difícil. E claro que é. Só que nessa dinâmica, nós podemos compreender melhor como é que as coisas funcionam, colocando mais atenção sobre nós, colocando um pouco mais de percepção de como é que a gente funciona, colocando um pouco mais de compreensão sobre as coisas todas que estão ao nosso redor. É o momento de termos muita esperança, muita paz, muita paciência. É o momento de termos muita determinação. É o momento de termos assim o foco muito intensamente voltado ao nosso desenvolvimento pessoal, ao nosso crescimento. Falta talvez estudo, falta talvez compreensão. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu já estudei o suficiente, já li muitas coisas, mas por que as coisas não se resolvem? Eu diria, as coisas não se resolvem só pelo conhecimento. Conhecimento é um elemento importante para fundamentar as nossas atitudes conscientemente. Se você tiver atitudes conscientes, pautadas num conhecimento, aprofundado sobre algumas situações, algumas coisas que nos envolvem, ótimo. Isso ajuda muito a encontrarmos respostas, a termos comportamentos mais assertivos. E justamente em sermos mais assertivos é que nós realmente vamos conseguir fazer a diferença e realizarmos as mudanças que tanto desejamos. Nós queremos mudanças, mas infelizmente nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas querem tudo rapidamente, tudo muito rápido. Então eu quero tudo rápido, soluções rápidas. Então as informações, aqui a tecnologia, tudo muito rápido. E as pessoas às vezes elas não têm paciência para poder perceber que algumas coisas não tem como ser mais rápido do que elas são. Não tem como. Você vai fazer um bolo, por exemplo. Você vai preparar, pegar os ingredientes, misturar os ingredientes, vai colocar no forno. Você tem como apressar esse processo de uma forma instantânea? Tipo, você coloca ali uma substância que rapidamente, repentinamente, de uma massa crua se torna uma massa crocante, uma massa boa para você poder consumir? Não. Nesse momento a gente não conhece esse processo, essa dinâmica. Mas nós podemos entender, nesse momento da nossa existência, que existe um tempo para isso. Ah, não, pode ser que um dia isso aconteça. Ok, então deixa para que um dia isso aconteça. Mas agora nós não temos isso à nossa disposição. E só olharmos para nós, podemos compreender que a natureza tem seu processo. Uma árvore você não consegue transformar de uma semente numa árvore produzindo frutos repentinamente. Tem tempo para isso. As nossas mudanças exigem tempo. Nós precisamos de tempo, precisamos de dedicação, precisamos de esforço. Ah, não, mas eu quero que eu vou na minha igreja, eu vou lá no meu centro, vou lá no meu terreiro, vou lá na minha sinagoga. Eu estou fazendo a minha parte, então Deus tem que fazer a parte dele. Ok, mas qual é a sua parte? Ir na igreja, estudar, ir no centro, estudar, ler, conhecer, isso é a sua parte? E o resto? Mas que resto? Aí tem gente que fala, bom, não é que resto? O resto é mudança interior. O conhecimento que você está indo lá para poder receber, seja onde for que você busque ter conhecimento, é uma parte. É para poder ajudar você a fazer o que precisa ser feito na sua parte. Deus não tem nada a ver com essa história. As consequências das coisas na vida, a maior parte delas, das dificuldades, é uma produção nossa, exclusiva. É nosso isso. Não tem uma participação de Deus nessa história, dizendo, olha, meu amigo, agora você, minha amiga, vai passar por dificuldades para você ser testado. Isso não existe. Não existe teste nesse sentido, né? Do tipo, agora vamos ver se a pessoa sabe fazer direito. Isso, na minha percepção, é uma fantasia. Não existem testes. Imagine você vendo se alguém vai querer, uma pessoa que você ama, tendo uma atitude desse tipo. Agora eu quero colocar dificuldades na vida dessa pessoa para testar, para ver se essa pessoa está bem. Eu acho que isso é um pouco masoquista.
de querer sofrer ou de querer fazer sofrer. Não tem essa necessidade. Já basta a nossa própria natureza ignorante. Já basta. Isso já é suficiente. Essa é uma impressão que podemos ter da espiritualidade. Existem amigos espirituais que nos acompanham, nos ajudam. Nós entramos nas experiências difíceis e complicadas por padrão vibratório, por atração energética daquilo que se apresenta na nossa vida, por uma questão de resultado de comportamentos do passado, vidas anteriores ou dessas mesmo. Essa é a dinâmica. É uma dinâmica natural. Existem leis naturais, não existem? Se jogarmos uma pedra para cima, ela não vai ficar boiando, não vai ficar flutuando, ela vai cair. É uma lei natural, a lei da gravidade, a atração dos corpos. Jogou a pedra, ela cai. Se você tropeçar, você cai pela gravidade. E assim por diante. Existem várias leis naturais. E nós precisamos amadurecer um pouco o nosso pensamento sobre essas questões. Senão nós ficamos muito em cima de ilusões, muito em cima de fantasias. E as fantasias não resolvem os nossos problemas. Mas sim, termos atenção e conhecermos efetivamente melhor como é que as coisas funcionam. Como as coisas se dão. Nós vamos esquecer o passado? Não. Vamos aprender a elaborar melhor as experiências que essas situações nos trouxeram. Quais são os aprendizados do que aconteceu no passado? O que eu precisei aprender com isso? O que eu precisei expurgar de mim nessas experiências? O que eu precisei, de alguma forma, por esta experiência, despertar num nível de consciência maior? Essas são as questões. E é nisso que devemos dar atenção. De procurar, nessas experiências todas, em tudo aquilo que aconteceu conosco, se você sente que eventualmente precisa transpor, transcender, superar situações difíceis que estão no seu caminho, não é engolindo isso que as coisas vão se resolver. Busque orientação, busque ajuda. Você pode desabafar, mas existem dois tipos de momentos que a gente pode desabafar. Um desabafar onde você procura ter consciência do que você está falando e sentindo através, você pode fazer isso até no momento de solitude, né, que existe uma diferença entre solidão e solitude. Algumas pessoas entendem desse jeito, ok? Falaremos disso no momento posterior. Mas você pode, quando você estiver só, aproveitar esse momento para poder refletir, desabafe. Mas não um desabafar assim, procurando pessoas para falar e falar e falar e falar. Você não está fazendo um bom trabalho desabafando dessa forma. Existem pessoas que precisam desabafar sim. Mas o desabafar para poder mudar e construir, ou um desabafar simplesmente para poder se manter na situação e eventualmente continuar no papel da vítima. Às vezes não é tão fácil perceber isso, principalmente partindo de cada um. E esse é o nosso processo, aprendermos a compreender melhor como é que nós funcionamos. Nós vamos sim superar, nós vamos sim passar por essas situações, com mais tempo, com menos tempo. Nós vamos compreender essa dinâmica de uma forma mais consciente, certamente. Mas nós vamos conseguir. E é isso que nós estamos fazendo aqui na nossa existência. Nós podemos sim. Nós podemos superar. Nós somos seres espirituais. Estamos habitando um corpo. Estamos numa dimensão material. E na dimensão material é que nós estamos encontrando os nossos desafios. Justamente para que possamos crescer e despertar. Se você olhar para o passado, agradeça ao passado. Por mais difícil que tenha sido ele. Por mais difícil que esteja no momento presente. Porque hoje é resultado do passado. E essas são as experiências que nós precisamos aprender a lidar com elas. São as experiências que nos trazem as oportunidades para despertar em nós o que precisamos aprender. Se nesse momento nós elevarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus, com a intenção de procurarmos ter energias, entendimento, compreensão, sabedoria para lidarmos com o nosso momento presente, vamos dar chance sim de aprendermos um pouco mais por aquilo que vem no nosso campo intuitivo.
Nós somos sempre muito bem amparados, nós somos sempre muito bem assistidos pela espiritualidade. Se hoje algo te machuca, se hoje algo te incomoda, tenha atenção, principalmente nesse sentido do aprendizado. O que é que acontece para que nós possamos, e para que você viva essa situação, para que eu viva minhas situações de dificuldades? O que acontece? Qual o motivo? Se não aprendizado, se não crescimento, se não oportunidades de podermos limpar tudo isso da nossa vida. Tá difícil hoje? Esperança. Vamos seguir adiante. Vamos ter compreensão de que não tem outro caminho, não tem outra forma de sair disso. As pessoas que infelizmente pensam numa saída pela esquerda, do tipo, vou abandonar tudo, está totalmente equivocada, só está adiando mais o sofrimento, só está adiando mais as complicações, só está colocando mais tempo nessa dimensão do sofrer. Para quê? Para quê? Podemos não ver saídas, mas elas existem. Se você não vê hoje uma saída, procure ter sim a firmeza de seguir em frente. O que é seguir em frente? Fazer o seu melhor a todos os dias, procurar a ligação com a espiritualidade do seu jeito, da sua forma, mas saber que você está numa trajetória de aprendizado e crescimento. Isso é seguir em frente. E jamais desistir, jamais pensar em parar, jamais pensar em optar por caminhos totalmente nada a ver. O que é um caminho nada a ver? São aqueles caminhos que trazem mais complicações do que soluções. Droga, comida em excesso, religião em excesso também. Religião em excesso. Aquela pessoa que se refugia na igreja, nos templos, nos centros, também está com um problema e ela não percebe o que está fazendo. Ela está fugindo de si mesma. Ela está se distraindo. Não, mas é uma pessoa que atua bastante. Ótimo. Se estiver atuando com consciência, maravilha. Agora, se estiver fazendo isso só para não se ver, não se perceber, porque eventualmente é um pouco complicado algumas coisas, aí nós estamos falando de uma fuga. Isso talvez não seja tão saudável, mas cada um sabe o que tem que fazer, cada um sabe daquilo que importa para a sua própria existência. Aqui apenas são contribuições, dicas, informações, para que você perceba na tua própria essência o valor, a vida, a importância que nós precisamos dar para esses momentos tão importantes que estamos vivendo na vida, no momento presente. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal, muita paz nesse momento, muita harmonia, estamos juntos nessa jornada.